Hello people! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com filmes. E na aula de hoje vamos estudar com uma cena do filme Procurando Dory. Ao invés de Procurando Nemo, Procurando Dory. A Dory é essa aqui, a azul. Nós vamos começar essa aula aqui fazendo o de sempre, fazendo aquele teste de inglês para saber o quanto que você consegue entender dessa cena sem legenda alguma. Comente aqui embaixo o quanto que você consegue entender dessa cena do filme Finding Dory. Sem legendas. Vamos lá. Dory! I thought we'd never see you again. Aw, me too. But darn it, no matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Guess I missed the rest of my family too much, huh? We're family? Mm-hmm. Do you know what that feels like? Yes, I know what that feels like. Comente aí, entendi um pouco, entendi mais ou menos, entendi nada ou entendi tudo. Quero saber a sua opinião. E é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui bem sincera para vocês. Para nós continuarmos esse trabalho aqui na internet, aqui no YouTube, produzindo aulas com filmes, séries, músicas, textos, discursos com a Bíblia, todo santo dia, que é o que a gente faz aqui, eu preciso muito da sua ajuda. Que essa aula aqui alcance, chegue para mais pessoas. Então eu vou pedir para você aqui deixar o seu like e deixar o seu comentário, não custa nada. Compartilhe esse vídeo, essa aula com mais alguém para estar aqui conosco hoje aprendendo com o filme Procurando Dory. A segunda fase da nossa aula agora é fazer o quê? Assistir esta mesma cena com legenda em inglês. Deixe seu comentário dizendo o quanto que você consegue entender agora dessa cena com legenda em inglês. Vamos lá. Dory! I thought we'd never see you again. Aw, me too. But darn it, no matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Guess I missed the rest of my family too much, huh? We're family? Mm-hmm. Do you know what that feels like? Yes, I know what that feels like. E agora vamos para o momento mais importante desta aula. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Antes de nós analisarmos, preste muita atenção no que eu tenho para te dizer aqui. Você que está aqui me assistindo aqui no YouTube, nessas aulas com filmes, séries, músicas, de maneira aleatória, eu quero falar uma coisa para você muito sincera. Tem um caminho sequencial para você aprender comigo. Com o meu acompanhamento, treinando conversação, treinando ouvido, treinando a fala, fora do YouTube, tá? Lá na minha plataforma, lá na Jornada do Zero à Fluência. Uma plataforma específica para quem quer se tornar fluente. Então, se você tá aqui me assistindo, você sente a necessidade de, cara, eu preciso de uma coisa mais sequencial, uma coisa gradativa, uma coisa que me ajude, um professor, um mentor, alguém no WhatsApp para te encher o saco, para você estudar todos os dias. Esse é o meu trabalho, tô aqui para te ajudar nessa jornada de aprendizado. Você que tem interesse em vir estudar comigo, as inscrições estão abertas para você se tornar fluente, com um método testado, validado com milhares de pessoas. Tudo que você precisa fazer é clicar no link aqui na descrição desse vídeo e vir estudar comigo. A última plataforma de inglês da sua vida, e eu serei o seu último professor, alright? Vamos para a aula, né? Preste muita atenção aqui, ó. Vou até pegar meu fone aqui. Sem fone não dá, né, gente? Então, primeira coisa, eles começam dizendo Dory. A gente fala Dory, no português eles falam Dory. Lembrando, o som do R no inglês, sim, puxa mais pro re, ra, re, re. Por isso que eu falo Dory, né? Dory! I thought we'd never see you again. Preste atenção nessa frase do Nemo. I thought... Eu vou voltar aqui para vocês verem de novo. Dory! I thought significa eu pensei. Ou você pode traduzir para eu achei. Sabe, eu achei no sentido de opinião. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Thought é o passado do verbo think. Think significa pensar, achar, no sentido de opinião. Então, I thought, eu achei, eu pensei. E então ele fala, we'd never see you again. Murilo, o que é esse D depois do we?
We significa nós, mas esse D aqui é uma contração de would. Então, we would never see. See é o verbo ver. Never significa nunca. Então, nós nunca veríamos. Toda vez que você tem would, que aqui no caso está contraído, né? Só would. Toda vez que você tem would, você tem um sentido de algo que você faria. Nesse caso, como é o verbo ver, veria. E no caso, como é plural, nós, então é nós veríamos. E como tem um nunca no meio, nós nunca veríamos. Estou explicando aqui pausadamente para você entender a estrutura da frase. Por exemplo, aqui nós temos uma estrutura de passado, uma estrutura do modal verbo would, que não é uma coisa que você aprende quando você está começando no inglês, é uma coisa que você precisa aprender lá na aula de gramática, entender o que é essa palhaçada aqui para você criar a frase. Então, I thought we'd never see you again. Eu achei que nós nunca veríamos você, you, again. Again significa de novo, novamente. Então, I thought we'd never see you again. Esse é o momento de reencontro, né? Eles encontraram a Dory finalmente, né? O nome do filme é Finding Dory, encontrar a Dory. Então, eu achei que nós nunca veríamos você de novo. I thought we'd never see you again. Aw, me too, but darn it, no matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Preste atenção agora nessa frase que é dividida em duas legendas. A primeira, ela fala o seguinte: me too. É a forma mais fácil de você falar eu também. Me too. E depois ela fala but darn it. O que seria esse darn it? Eu vou traduzir aqui no português como se fosse mas que droga, que saco. No matter, não importa. How hard I tried. O quão duro eu tentei. O quanto eu tentasse. Você pode adaptar para o quanto eu tentasse. O que a Dory está querendo dizer? Isso é o mais importante, você entender o contexto. O que ela quer dizer nessas palavras? É tipo como se fosse assim, mas não importa o quanto eu tentasse. Porque a Dory sofria de perda de memória, né? Recente. Ela esquecia das coisas. E aqui ela está dizendo o seguinte, eu também. Mas que droga, não importa o quanto eu tentasse. Eu traduziria dessa forma, eu adaptaria dessa forma. No matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Então não importa o quanto eu tentasse, I just couldn't forget you. Eu simplesmente não conseguia esquecer vocês. Como é que é vocês e não você? É questão de ler o contexto. Ela está falando com o Nemo e com o Marlin, que é o pai do Nemo, que está ali na cena também. Então é importante você entender que you pode significar vocês, como pode significar você. Tudo depende de quem está no ambiente, o que a gente chama de contexto. Então aqui, esse just, em muitos contextos significa só, somente, apenas, ou algo que a pessoa acabou de fazer. Tipo, I just got up. Eu acabei de acordar, acabei de levantar. Just serve para esse sentido também de algo que você acabou de fazer. Ou, nesse sentido que ela está falando aqui, é o sentido de eu simplesmente. Sabe quando você quer falar simplesmente? Você pode falar com just, também carrega esse sentido aí. Nós já analisamos várias outras cenas que just também tem esse sentido, né? Então, I just couldn't forget you. Could, você já deve ter visto alguma vez aqui, mas could significa podia, poderia. E também no sentido de conseguia. Vale lembrar que could também carrega o sentido de passado do can. Can significa pode, no sentido de permissão, no sentido de capacidade, no sentido de habilidade, no sentido de algo que você consegue fazer. Então, trazendo isso para o passado, eu simplesmente não consegui esquecer vocês. I just couldn't forget you. Então, quando você vai na etimologia da palavra couldn't, você entende que aqui é um contexto de falar algo que você não era capaz de fazer. Eu simplesmente não fui capaz de esquecer vocês. Eu simplesmente não consegui esquecer vocês. Então aqui, claro, nós temos uma contração. Couldn't é uma junção de could, not. E aí vamos recapitular desde o início. Dory! I thought we'd never see you again. Aw, me too, but darn it, no matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Guess I missed the rest of my family too much, huh? Olha só, gente. Preste muita atenção. Guess é o verbo adivinhar. Às vezes também o sentido de pensar. E aqui ela cita uma coisa que é I miss. Para quem não sabe, miss é o verbo que você usa no inglês para dizer que você sente falta de alguma coisa.
ou de alguém. Se eu falo pra você aqui, I miss you, eu sinto falta de você. Você sabe que no português a gente tem a palavra saudade. No inglês não existe a palavra saudade, você sabia dessa? No inglês a gente fala, eu sinto falta de você. Esse miss, em alguns contextos no inglês, fala sobre algo que falta, tá faltando. Inclusive, se você quer falar assim, eu perdi o ônibus, I missed the bus. Perdi, deixei passar. Faltou eu pegar o ônibus. E aí é difícil você entender realmente na raiz o que essa palavra representa, mas quando eu falo I miss you, é como se eu estivesse falando assim, me falta você. Sinto falta de você. A gente adapta pra sinto falta de você. Mas aqui, qual que é o contexto? Quando ela começa falando guess, é como se fosse adivinha. Geralmente a gente fala guess what I'm doing. Adivinha o que eu estou fazendo. Aqui esse guess é como se fosse acha. I miss, que eu sinto falta. The rest of my family. Do resto da minha família. Too much. Indica intensidade, em excesso. Esse to com 2 O não tem nada a ver com também, aqui nesse contexto não. Aqui é um sentido de algo excessivo. Então é como se ela estivesse perguntando assim, ó. Acha que eu sinto falta do resto da minha família demais? Esse demais a gente pode falar lá no começo. Acha que eu sinto falta demais do resto da minha família? Hã? E o que é esse no final? É como se fosse no português um né. Acha que eu sinto falta demais do resto da minha família, né? Tanto que isso aqui é uma pergunta, se referindo que o Marlin e o Nemo fazem parte da família dela. E aí olha só que interessante, tanto que o Nemo, ele pergunta depois pra ela, dessa forma aqui, ó. We're family? Ele pergunta, we're family? Nós somos família? Preste muita atenção porque, gramaticalmente falando, o correto, essa pergunta deveria ser feita como? Primeiro are, depois we. Are we family? Nós somos família? Só que aqui, claro, gente, a informação já foi dita. Aqui é uma pergunta para confirmar a ideia que foi dita anteriormente. Então sim, ele pode falar no sentido de uma frase afirmativa e colocar o ponto de interrogação no final. Mas entenda, toda vez que você está fazendo pergunta no verbo to be, para quem não lembra aí, verbo to be, o verbo ser ou estar, você coloca are na frente. É simples. You are happy, você é feliz. Are you happy? Você é feliz? Are na frente vira pergunta. Aqui é o que deveria ter acontecido, mas é uma pergunta como forma de pedir a confirmação. Então sim, você pode fazer isso no inglês. We're family. Nós somos família. E ela confirma. É como se fosse sim. Acho que serve como uma resposta positiva em todas as línguas, né? E olha só a sequência. Do you know what that feels like? E aí vem a pergunta da Dory. Do you know what that feels like? Aqui você vai ter que entender que feel like é o sentido de como é, como aparenta, como isso é explicado. Cara, é muito difícil explicar essa parada. Por quê? Porque se você for traduzir feels like, é o sentido de sentir como. Não dá pra você traduzir essa parada. Então, o que ela tá perguntando? Do you know? Você sabe. What? O quê? That feels like é isso aparenta. Isso é. Você sabe como isso é. Você sabe como isso como é o sentimento disso. Seria algo bem nesse sentido, sabe? Você sabe como isso é. Do you know what that feels like? Você sabe como isso soa, como isso aparenta, como isso é expressado. Você sabe qual que é o sentimento disso. Você percebe que é tudo dentro disso. E aí, virou isso aí, ó. Do you know what that feels like? Yes. Yes, sim. E aí ele confirma. I know what that feels like. Eu sei como é isso. I know what that feels like. Eu traduziria dessa forma. I know what that feels like. Eu sei como é isso. Dory! I thought we'd never see you again. Aw, me too. But darn it, no matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Guess I missed the rest of my family too much, huh? We're family? Do you know what that feels like? Yes, I know what that feels like. É isso aí, my friends. E aqui finalizamos esta análise desta cena.
Vamos agora finalizar assistindo essa cena sem legenda alguma. Comente aqui o quanto que você consegue entender dessa cena sem legendas. E ó, deixa seu like aqui se você conseguiu entender tudo, hein? Bora lá. Dory! I thought we'd never see you again. Aw, me too. But darn it, no matter how hard I tried, I just couldn't forget you. Guess I missed the rest of my family too much, huh? We're family? Do you know what that feels like? Yes, I know what that feels like. E é isso aí, my friends. Muito obrigado pela sua atenção e ó, preste muita atenção, você que tá aqui assistindo esta aula e muitas outras que a gente posta aqui diariamente, analisando pequenas cenas, pequenas frases, preste muita atenção. Muito do que a gente ensina aqui, estruturas, formas de criar pergunta, expressões, formas de responder, abreviações, conexões, pronúncia, gente, isso aqui é só uma pequena fatia de algo muito maior. Tudo o que eu faço lá na minha plataforma da Jornada do Zero à Fluência é ensinar isso aqui com uma intensidade, com uma profundidade muito maior. Não só ensinar, mas também com acompanhamento, com treino, com cronograma, com plano de estudos, com um caminho sequencial para você seguir. E é sobre isso. Eu vou deixar aqui um recado agora no final deste vídeo, falando para você o seguinte: você pode entrar na jornada por apenas R$100 por mês no boleto. R$100 no boleto todo mês você pode entrar na jornada do Zero à Fluência, tá? Então esse é o meu convite para você. Não deixe para depois, é porque essa oferta aqui ela é única para hoje, alright? Então seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida e eu te espero do outro lado. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência, o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Se liga na grande novidade que eu tenho para você. Por apenas 12 vezes de R$100. Isso mesmo, 12 vezes de R$100. Via Pix ou boleto, você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência. E estudar comigo durante um ano, do absoluto zero à fluência plena. Treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo e me chamar no WhatsApp. Para garantir essa oferta, você precisa clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link, você vai cair direto no meu WhatsApp e vai falar diretamente comigo. Então, a partir de agora, por tempo limitado, você vai poder entrar na jornada do zero à fluência por apenas 12 vezes de R$100, via Pix ou boleto. Basta me chamar no WhatsApp e eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!